pessoal, vamos dar início à nossa sequência de videoaulas direcionada mais precisamente para vocês da turma de Filosofia 5. E o tema da nossa aula de hoje são os direitos humanos. Diante desse tema, nós vamos desenvolver os seguintes tópicos: compreender a origem e o desenvolvimento dos direitos humanos. Vamos procurar entender as características principais dos direitos humanos, a relação dos direitos humanos com os regimes democráticos, também entender e fazer a pergunta: direitos humanos para quem? E por fim, procurar entender também os direitos humanos no cotidiano, no dia a dia. Vamos então ao primeiro tópico: a questão da origem e desenvolvimento dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles foram publicados pela primeira vez em 10 de dezembro de 1948. Então, ali o ambiente do final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade está espantada com tanta dor e atrocidade dos regimes totalitários, nazista, fascista. Também a humanidade encontra-se espantada com a destruição das armas nucleares e então algumas nações se reúnem e criam a ONU, as Nações Unidas, e ali é publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quais são esses direitos humanos? É uma série de normas, de deveres, de direitos, mas nós vamos especificar aqui um pouco, né? Por exemplo, são direitos civis e políticos, direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito à propriedade, e os direitos políticos, o direito de votar, o direito de ser votado, mas são também direitos econômicos, direitos sociais, culturais, para dizer o quê? A riqueza do planeta não pode ficar apenas na mão de um pequeno grupo. Todos que vivem nesse planeta redondo, a Terra, com a sua riqueza, todas as pessoas têm direito à dignidade e acesso a essa riqueza. Então, portanto, essa riqueza, por isso diz ali, direitos também econômicos, acesso à cultura, aos bens culturais. Tem também ali os direitos difusos e coletivos, direito à paz, respeito pela ecologia, pela água. Então são direitos que são coletivos para toda a humanidade. Quando surgiu os direitos humanos, né? Apesar da publicação ter sido ali em dezembro de 1948, em algumas partes do mundo, algumas vezes, houve tentativas de criar regras mais universalizadas. Por exemplo, tem essa história do cilindro de Ciro. O rei Ciro, o rei persa, já no século 6 a.C., ele publicou, não eram os direitos humanos universais, claro, mas fez uma publicação mais universalizada no seu império. Por exemplo, dando mais liberdade religiosa, de escolha de crença, de reconstrução de templos. No caso do cilindro de Ciro, é uma sequência de regras escritas. E, por exemplo, tem até no livro de Esdras, o livro de Esdras, um livro que está na Bíblia, fala dessa história também do rei Ciro, que faz essa publicação no seu império de certas normas, de certas regras mais universalizadas. Mas tem outra sequência, por exemplo, aqui, o que favoreceu já a Revolução Francesa, favoreceu mais a difusão de direitos mais universalizáveis, preocupado principalmente com a autonomia do indivíduo. Depois, ali no século XIX, houve uma preocupação maior com os direitos econômicos e sociais. Então aparece o direito, a exigência de que todas as pessoas tenham mais direito à saúde, à educação, à participação nas riquezas, direito ao trabalho digno. E a partir do século XX, a preocupação também com os direitos coletivos. Direito de ter paz, de ter acesso à informação, de
compartilhamento dos conhecimentos científicos. Então, aquilo que a humanidade produz como riqueza, cultura, deveria ou deve ser compartilhado com todos. Todo ser humano deveria ter acesso a esse patrimônio. Muito bem, agora existem aqui também algumas características principais dos direitos humanos. Por exemplo, aqui a universalização. Os direitos humanos eles são universalizáveis. Eles devem valer para toda pessoa do gênero humano, né? Toda pessoa humana. Agora, dizer que são universalizáveis não quer dizer que eles são imutáveis. Eles são uma criação, uma convenção. Eles não são eternos. Não é um direito natural atribuído por uma divindade que não muda. Pelo contrário, eles fazem parte da história da humanidade. E eles podem ser também melhorados no decorrer do tempo. Eles são, outra característica é a indivisibilidade, quer dizer, os direitos humanos, todos eles têm o seu valor, né? Não tem um mais importante do que o outro. É um conjunto que se constrói, é um conjunto que se ajuda um ao outro, o conjunto de normas, de leis. E também uma outra característica é a participação da sociedade civil para que esses direitos sejam efetivados, a tal ponto que o cidadão, hoje o indivíduo, em qualquer parte do mundo, ele pode fazer uma requisição desses direitos, uma vez que eles estão sendo violados. Agora, qual é a relação dos direitos humanos com a democracia? Obviamente, os direitos humanos têm mais espaço dentro de um regime democrático. Numa ditadura, num regime totalitário, onde não tem liberdade de imprensa, onde não tem espaço para o cidadão desenvolver a sua atividade de cidadania, fica difícil de efetivar os direitos humanos. Portanto, a relação dos direitos humanos com a democracia, quanto mais o país, o regime é democrático, então ele vai favorecer a implantação e a vigilância desses direitos humanos. Como o que é importante é a liberdade de expressão, o combate ao racismo, o combate ao trabalho infantil e uma diversidade de violações aos direitos humanos. No regime democrático, essas atrocidades ficam mais fáceis de serem condenadas e denunciadas. Portanto, aqui os civis, eles podem e devem e denunciam todo tipo de atrocidade dentro de um regime democrático. Ele vai ter mais liberdade e segurança de fazer esse tipo de denúncia. O ponto 4 aqui são direitos humanos para quem? Essa é uma pergunta importante. Então, direitos humanos para o ser humano. Só que aí vem outra pergunta. E o que é o ser humano? Alguns filósofos, como Aristóteles, diziam, é um animal racional, é um zoon politikon, um animal político. Outros dizem, não, o ser humano é caracterizado principalmente pelo seu trabalho, como dizia Marx, né? Enfatiza muito essa questão do trabalho, da alienação do trabalho. Outros dizem, não, o ser humano é a sua linguagem, a sua capacidade de fala, de expressão cultural. Outros dizem ainda, não, o ser humano é antes de tudo uma criatura que crê, que tem a sua crença, a sua religiosidade. Portanto, existe uma diversidade de atribuições. E todas elas são importantes, mas mesmo que a gente some todas, ainda não define o que é o ser humano. Porque o ser humano é uma criatura que está em constante mudança, aberto, em evolução. E os direitos humanos vão seguir também essa característica. É uma criação histórica, convencional, que vale um determinado tempo, mas podem ser melhorados. Então não existe uma definição única de ser humano, porque somos aqui incompletos, imprevisíveis. Então cada pessoa, é claro, é única e insubstituível e exerce a tolerância e o diálogo com as diferenças
onde os direitos humanos são implantados com mais seriedade. Temos ainda aqui o último ponto, direitos humanos no cotidiano. O que acontece no cotidiano é uma sequência de violações dos direitos humanos. Porque no dia a dia acontece o trabalho infantil, a injustiça no ambiente de trabalho, o trabalho ainda alienado, o trabalhador não recebe quanto realmente deveria receber. Todos os dias, então, esses direitos eles são violados, mas os direitos humanos eles ficam como uma fonte de inspiração, não só de inspiração, mas de necessidade de serem colocados em prática. Muito bem, esse é o nosso resumo geral sobre os direitos humanos. É claro que lá na nossa sala de aula do Google Classroom nós vamos desenvolver mais o tema através do debate, da pergunta de vocês, e lá também fica mais material sobre o tema da aula dos direitos humanos, mais documentários, textos, vídeos para que vocês possam aprofundar o tema. Obrigado.